Queridos, graça e paz, mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que nos dão a alegria de estarem aqui para não só ouvir a pregação, mas participar de todo o culto, do momento de louvor. E eu quero dizer para vocês que eu estou me sentindo muito estimulado hoje a pregar sobre ética cristã, conceito e fundamento. É isso que nós vamos ver. Como eu disse agora há pouco em off, a ética, ela é importante para as nossas vidas. Todo homem ou todo ser humano precisa entender o que é ética, saber os seus princípios, conhecer os seus princípios éticos, entender a importância da ética para a nossa vida, definir que tipo de ética ele quer seguir. Olha aí um detalhe. Decidir qual é a ética que ele vai adotar para a sua vida, porque há vários tipos de ética. E nessa noite, eu não tenho a intenção de mostrar os vários tipos de ética. Não é essa a minha intenção. E eu quero dizer para os meus colegas pastores que porventura vão me ouvir, não é, aqui dessa mensagem, os nossos irmãos, que compartilhe, porque certamente essa mensagem de hoje à noite vai edificar a vida de alguém, tá? E eu quero pedir que você, além de se inscrever, compartilhar, dar o seu like, você possa então aprender muito nessa mensagem de hoje à noite, ok? É muito importante o que vamos falar hoje à noite. Olha aí, ó. A palavra ética, ela vem do grego, certo? A palavra ética, como eu já falei antes aqui, a ética está presente diariamente em nossas atitudes, escolhas e decisões. Ou seja, ela faz parte da nossa vida. Ainda que você nem se lembre de ética. Vivendo, agindo, não está lembrando de ética. Mas a ética, ela faz parte da sua vida. Ela está presente diariamente nas suas atitudes, nas suas escolhas ou nas decisões que você toma, tá? E a palavra ética vem do grego, que quer dizer hábito, costume ou rito. Com o passar do tempo, a palavra mais forte para a ética vai ser princípio, ok? Princípio. Já nós vamos entender melhor. Então, eu sei que eu estou falando para jovens, e certamente jovens inteligentes, porque eu acredito muito na sua capacidade, e estou falando para homens, mulheres, pastores, líderes, que certamente vão procurar entender profundamente o que vamos narrar aqui. Aí eu tive uma curiosidade de mostrar para vocês onde aparece um dos textos onde aparece a palavra ethos no grego, porque a nossa Bíblia, pessoal, olha aqui, ó, ela foi escrita na língua hebraica e na língua grega, com algumas porções do Novo Testamento em aramaico, que é um dialeto hebraico, tá? Então, só para você ter uma ideia. E aí, onde está? A resposta é Hebreus 10, 25. Abra aí, por favor. Hebreus 10, 25. Uma curiosidade. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Bora lá? O que diz aí, ó? Lembre que a palavra ethos, no grego, quer dizer hábito, costume ou rito. 10:25 diz o quê? Não deixemos de congregar-nos, como é costume. Sabe como é que está lá no grego? Ethos. Só para ser
Um exemplo, tá bom, pessoal? Pronto, é só isso. Como é costume de alguns, antes passamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. É uma exortação para que os irmãos não deixassem de congregar, ok? É um versículo para nós muito precioso. Pois vamos lá, queridos. Tem agora um outro quadro aqui, o conceito geral de ética. Tá bom? Como eu disse, a ética está presente em nossas vidas. Ninguém pode esquecer e dizer assim, não, eu não tenho ética nenhuma. Você tem. Ainda que inconsciente, você está seguindo uma ética. Você segue. Nós cristãos já sabemos que seguimos a ética cristã. Mas isso aqui é o conceito de ética geral. Dentro da filosofia, são princípios, costumes, crenças e valores e normas que norteiam a conduta de uma pessoa em relação a si próprio e à sociedade. Ok? Então esse é o conceito geral de ética. Valores, crenças, normas, não é, que vão nortear a nossa conduta. Primeiramente, sobre a minha própria vida, depois, socialmente, ou na sociedade. Pastor, eu não estou entendendo nada. Vai com calma, que você vai entendendo. Não é? Como eu disse, é um assunto elevado, de natureza mais elevado, mas não deixa de que a gente possa entender. Tá? Agora, outra coisa que parece difícil para você entender. Alguém ficou surpreso quando soube que ética não é a mesma coisa de moral. Ética e moral são a mesma coisa? A resposta é não. Mas, pastor Isaías, pois eu imaginava que moral era a mesma coisa de ética. Lembrando vocês, eu acho que eu esqueci de dizer, que todas as profissões têm ética. Todas. O médico tem um código de ética rigoroso, viu, pessoal? O médico. O médico, além dele ter um código de ética para seguir, ele tem um conselho que quando ele não faz as coisas certas, ele é punido. Nós, os advogados, temos também o nosso código de ética. Inclusive, um advogado pode ser punido pela própria OAB através do Conselho de Ética. E tem o Tribunal de Ética. Sabia? O Tribunal de Ética que não tem nada a ver com a justiça comum. É a própria OAB que vai punir o advogado e etc. Os pastores também têm um código de ética, os pastores. Os demais profissionais, como os enfermeiros e todas as profissões que têm conselho. Os engenheiros, não tem o CREA. Já ouviu falar do CREA? Então, quando o engenheiro não faz, o engenheiro civil, por exemplo, não faz como devia fazer, ele pode ser chamado pelo conselho e ser até punido, como eu disse. Em alguns casos, a pessoa perde a autorização. Tem médico, pessoal, que perde a autorização do conselho de ser médico. Ele não pode exercer a medicina se ele fizer as coisas erradas. Eu não posso entrar em detalhes, porque vocês vão entender que é quando o médico comete um erro. Entende? Tá bom? Mas vamos lá. Nós temos que correr. Vai chegar o momento que nós vamos ler bastante a Bíblia. Tá bom? Então eu vou correr. Porque eu só vou pregar hoje à noite porque eu quero, o meu objetivo aqui é esse aqui,
os fundamentos da ética. E eu quero dizer, de antemão, que eu vou pregar outra mensagem sobre os princípios da ética. Hoje, vamos trabalhar só a questão do conceito e fundamento, que o fundamento é bíblico, ok? Bora lá? Ó, qual é a diferença de ética e moral? Bora ver se você entende comigo. Ética são princípios que norteiam o comportamento e as decisões do indivíduo. São princípios. Eu sou assim e eu ajo dessa forma porque eu tenho princípios. Eu não sou alguém que a música que tocar eu danço. Não, não é assim. Eu tenho princípios. Ok? Um exemplo claro de pessoas assim que são muito zelosas por princípios são os judeus. Os judeus em qualquer lugar do mundo, eles só comem o kosher. O que é o kosher? A comida judaica. O padrão judaico. Chama-se kosher. É as comidas que eles comem. O tipo de pão, como é que eles preparam os alimentos, chama-se kosher. Em qualquer lugar do mundo. Você conhece um judeu, você não vai pensar que ele come as comidas igual você. Ele pode até comer carne, comer arroz, comer alguma coisa, mas ele come da forma deles, porque ele tem princípio, ok? Só para você ter uma ideia, né? O casamento que eles fazem é sempre na tradição deles, porque eles têm princípios. Então você tem que entender, é questão de exemplo, né? Moral, o que é moral, pastor? Moral são hábitos, costumes, leis e valores morais que regem uma sociedade. E aí você consegue ver a diferença? Olha aqui, ó. Na moral, o que pesa é a sociedade. Na ética, indivíduo e princípio. Entendeu? É o que pesa na ética. Princípios e indivíduo. Na moral, pesa sociedade. Aí vem costumes e etc, tá? Olha aí um outro exemplo. A ética revela o caráter. O que é o caráter? O caráter é dentro de você. O caráter é o que você é por dentro. Não posso dizer bem natureza, mas é o que você é por dentro, é a sua índole. Consegue entender o que é a palavra índole? Agora, quando é moral, é reputação. E o que é reputação? É o que as pessoas sabem a seu respeito. Olha aquele cidadão ali, ó. Ele é, bem comportado. Ele é honesto. Ele é uma boa pessoa, não é assim? Ele é um cidadão de bem, uma mulher de respeito. Isso nós chamamos de reputação. É por isso que você ouve na televisão, vê muito isso, alguém que é acima de qualquer suspeita, não é? Aparentemente, mas muitas das vezes trata-se de um pedófilo, irmãos. Uma pessoa que você olha para ela, aparentemente a reputação dela é nota 10, porque você aparentemente não encontra nada de errado nela. Mas quando ela tem a oportunidade, Um dia desse, irmãos, um comerciante aqui perto de nós pegou uma médica furtando uma sandália, meus irmãos, e colocando. Quando você fala com os seguranças dos supermercados, aqueles que ficam olhando nas câmeras, inclusive está aumentando, você chega em alguns estabelecimentos, eles estão agora visíveis ali para a pessoa saber que tem uma câmera.
Porque tem gente que pensa que numa loja daquela, com tantos objetos caros, não tem um controle de segurança, rapaz. E pega as coisas, o segurança pega no ato ali, poucos minutos depois já estão com ela em mãos, tomando o objeto, porque a pessoa não pensa, irmãos. Está vendo? E muitas vezes é uma pessoa bem vestida, muitas vezes uma pessoa que tem barba, muitas vezes uma pessoa rica, que tem condições, mas na hora que tem oportunidade, irmãos, tira as coisas. Sabe o que é isso? Falta de ética. A ética dela é fraca. O caráter dela é prejudicado. Mas para todo mundo, aparentemente ela tem uma boa reputação. Só que nesse momento ela perde a reputação dela porque alguém fica sabendo, não é? É constrangedor. Pois muito bem, deu para entender mais ou menos? Pastor, eu não entendi até agora. Não consegui entender. Bora lá. Olha aí, ó. Para vocês entenderem que nem sempre o que é moral é ético. Qual foi a palavra que eu disse que tem peso na moral? Sociedade, lembra? Eu disse agora há pouco que quando eu falo de moral, eu estou pensando na sociedade. E quando eu falo de ética, eu estou falando, da pessoa. Pessoal, ei, deixa eu fazer uma coisa aqui. Não escrevam. Eu sempre fui a favor de que vocês escrevam. Mas eu vou dar para vocês esse material. Só para vocês ficarem ligados. Todo mundo ligado. Mas tudo bem, se você se garantir em entender e escrever, fique à vontade. Longe de mim, né? Talvez seja essa a sua melhor maneira, né, de entender. Mas é porque eu quero muita atenção de vocês. Nem sempre o que é moral é ético. Qual é o exemplo? A poligamia. Nos países em que ela é aceita e até coloca-se pressão. Há muitos países no mundo em que se aceita a poligamia. Aí agora eu vou dar um exemplo. Moral é o que todo mundo aceita como normal. Não é escândalo, não provoca aquela rejeição. Vixe. 2 mulheres? Um homem casado com 2 mulheres? Vixe. Quero nem saber. Deus defenda. Mas tem países que é normal um homem ter várias esposas. Nesse lugar lá é moral. A poligamia é uma coisa moral. Toda a sociedade aceita. Mas o Isaías, o Edinaldo, o Jones vai lá para morar nesse país. Mas a minha ética é diferente. A minha ética vai dizer assim, não é porque eu sou brasileiro, é porque eu tenho uma ética. Eu não vou casar com 3 mulheres aqui. Eu não vou ter 2 mulheres aqui, eu só vou ter uma. Sabe por quê? Porque eu tenho uma ética. Conseguiu ver agora? Conseguiu ver a diferença? Moral é o que todo mundo faz e é bem aceito. Ética é o que eu sou e não importa o lugar. Vai ficar mais claro. Casamento de adultos com criança. Tem país que aceita isso, irmão. Você já pensou? Aborto legalizado. Meu Deus, o aborto, irmãos, é assassinar uma criança, irmãos. Você já pensou o lugar mais perigoso para um bebê ser o útero da mãe? Olha, pessoal, dizem que a mulher que pratica o aborto, especialmente aqueles em que a criança é tirada de pedaço, dizem que essas mulheres têm a tendência de ficar loucas. Porque dizem que elas ficam com problemas na consciência. E
os vídeos que já foram gravados de abortos assim. As imagens são tão fortes. O bebê, naquele prazo lá de 12 semanas, ele já consegue lutar dentro da barriga. Meus irmãos, coisa assim terrível, as imagens. O aborto. Mas tem lugar que o aborto é legalizado. Mas nós não, a nossa ética não aceita o aborto. Ok? Tá? Consegue entender? A minha ética. Eu posso estar num lugar que a mulher que quiser abortar, pode abortar, mas se a minha esposa pensar numa coisa dessa, eu digo não. Não. A nossa ética não permite. Mutilação de criminosos. Nós temos países que praticam isso, né? Não é um segredo. Pessoa perde mão, perde algum membro. Punição, não é? E a sociedade, inclusive, leva o criminoso. Ó, foi isso aqui. Foi isso aqui que roubou. Foi isso aqui que cometeu determinado crime. Mutila. Terrível, né? E nós temos venda de crianças. Opa! Ó. Aqui, ó. Na Índia, nós temos missionários, atenção, nós temos missionários que saem do Brasil com o objetivo de resgatar crianças, ou comprando diretamente dos pais que querem vender, e o missionário fica lá, em alguns lugares, inclusive na Índia. Existe o ministério de Belo Horizonte, de uma igreja grande lá em Belo Horizonte, que tem um trabalho desse na Índia. Chega lá, o missionário, com recursos, monta-se uma escola, um centro de treinamento, tipo assim um orfanato, com a estrutura de educação, alimentação, professores, vai até onde tem uma criança à venda, aquele missionário compra aquela criança e leva para esse centro. Depois eles conseguem, não é, colocar aquela criança numa família que não venha tratá-la como escrava, etc. E até mesmo conscientizar os pais de que eles não precisam vender, ajudar os pais. E aí salva essas crianças que são vendidas. E a sociedade aceita. Não é nada escondido. Não é uma coisa assim que causa nojo. Entende? Porque é comum em alguns lugares. Mas nós temos... Eu estou colocando para vocês entenderem que moral é o que a sociedade aceita. Ética é o que eu vivo, o que eu decido, né? Olha aí, ó. Esse quadro comparativo foi o que mais eu gostei da minha pesquisa, de montar esse quadro para melhor entender. Eu creio que todo mundo vai entender o que é ética e moral olhando para esse quadro. Ética é princípio, é a palavra que tem peso. Princípio e pessoa, indivíduo. Moral é conduta. Ética é permanente, ou seja, não muda. A moral é temporal, ela muda com o tempo. Ética é universal. Eu não lhe disse agora que eu posso ir para o Afeganistão, por exemplo. Eu posso ir para um país africano, que lá o homem pode ter várias mulheres, mas eu lá só vou ter a minha esposa, uma companheira, porque essa é a minha ética. A ética, ela não muda. A ética, ela é universal. A moral é cultura, é de acordo com a cultura da sociedade. E eu creio que vocês estão entendendo. Ética
é discernir o que é bom e o que é mal. Eu pergunto para você, vender uma criança é bom ou é mal? Hein? Vender um filho, irmão. Vender um filho. Meu Deus. Ah, mas o meu vizinho vendeu dele. O meu vizinho tinha 5 crianças, não podia cuidar, vendeu. Mas não é bom para a criança. Não é bom também para você, você não tem coração. Está entendendo o exemplo? Então, ética é discernir. Estou sempre mudando, né? Ética é discernir o que é bom e o que é mal. Moral é agir só dizendo isso é certo e isso é errado. Se ele entende, a sociedade entende assim, ele faz porque o pessoal é que fala, a sociedade é que diz. Isso é certo, isso é errado. Também não é ética. O que é ética? Ética é obediência ao que não é obrigatório. Meu Deus, isso aqui é tremendo. O que é um cidadão ético? E eu vou dar um exemplo. É muito fraco o meu exemplo, mas eu vou dar. Eu estou bem aqui no supermercado, pegando fruta e cai uma maçã. Eu estou aqui no tomate, mas caiu uma maçã. Caiu uma maçã no chão. Eu sei que aquela empresa tem funcionários e quem derrubou a maçã não fui eu, foi uma outra pessoa. Só que eu percebi que ela não pegou. Eu sou obrigado, porventura, a pegar aquela maçã do chão? Não, não é? Até porque eu não sou funcionário daquela empresa. Mas eu, irmãos, eu faço isso, irmãos. Sabe por que eu faço isso? Porque se eu fosse dono do supermercado, eu queria que meus clientes tivessem essa visão. Por que você não apanha? Eu apanho, irmãos. Toda vez que eu coloco, isso aqui vai servir, porque quem aqui nunca ficou chateado com o que eu vou falar agora? Você chegar no supermercado e lá na sua vaga que você vai estacionar o carro, tem um carrinho do supermercado. Tem hora que está cheio. Aí você quer estacionar o seu carro, você não consegue porque tem carrinho lá do supermercado. As pessoas pegam o carrinho, lá bonitinho, arrumadinho, faz as compras, leva para o carro as compras, mas na hora que tira as compras do carrinho, faz assim, ó. Não é assim? Irmãos, ética ensina que do jeito que eu peguei o carrinho lá, bonitinho, eu devo, após eu tirar minhas compras do carrinho, o que eu tenho que fazer? Bota lá no lugar. Aí a pessoa diz, mas tem empregado. Mas para tirar esse carrinho daqui tem empregado, pago. Mas meu amigo, vamos ser justos. Onde foi que eu encontrei o carrinho? Onde foi que eu encontrei o carrinho do supermercado? Não foi lá no lugarzinho dele, bem arrumadinho? Qual é a dificuldade que eu teria de voltar lá e deixar? Isso é ético, irmãos. Ou seja, eu posso deixar o carrinho lá no estacionamento e ninguém, nem olhar para mim com cara feia, não é verdade? Afinal de contas, eu estou pagando. Não é aquela história? Não é assim não, meus irmãos. A ética ensina que você deve colocar o carro no lugar. Né? Entende? Moral, ética é obedecer ao que não é obrigatório. Você tem a faculdade de fazer ou não fazer, mas você decide fazer por causa da sua ética, tá? E, por último, moral é obedecer ao que é obrigatório. Mas ainda tem 2 exemplos. Olha aí, olha aí. Ética é escolher ser bom, justo, colocar o coletivo acima do individual, independentemente de tempo, lugar, circunstâncias e obrigação. Então, ética é isso. Eu coloco os meus, os meus interesses colocar o coletivo acima do individual. Eu coloco sempre o melhor, pensando nos outros também, tá? O exemplo do carrinho do supermercado vale aí.
Sabe por quê? Porque se eu deixo o carrinho lá, alguém pode querer estacionar e não pode, porque está ocupado. Aí ele vai ter que sair do carro, tirar, né? E não é legal. E moral? Moral é fazer o que é imposto, cobrado e até aceito pela sociedade. Estão me dando pressão para eu fazer isso. Eu estou recebendo pressão. Estão querendo que eu tenha esse comportamento, mas eu não vou ter. Eu não vou fazer. Isso é ética, tá, pessoal? Certo. Agora nós vamos apressar o passo aqui. Ó, a ética, olha como é importante estudar ética, pessoal. Olha como é importante estudar ética. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? No grupo, da sua igreja, com seus amigos, seus irmãos, porque é importante o que nós estamos falando aqui hoje à noite. A ética nos ajuda a responder essas 5 perguntas. Isso é bom ou é ruim? Isso é certo? O que eu vou fazer é justo? Isso aqui, será que eu posso fazer? Ah, eu posso. Sabe por que eu posso? Porque eu sou livre. Ninguém me empata. Eu faço o que eu quero. Mas aí vem a pergunta, olha aí a pergunta. Eu devo? E aí, pessoal, vamos para a Bíblia. O que diz aí em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Acharam? Pessoal, eu não vou demorar muito não, tá? Eu vou respeitar o horário aqui. Acharam? 1 Coríntios 6, 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Oh, texto, menino. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que coisa linda. Pessoal, nós somos livres, não é? Ei, você pode sair daqui agora do culto e fazer muita coisa. Mas eu te pergunto, o que você vai fazer quando sair daqui é certo aos olhos de Deus? Ah, e agora? Agora o negócio pegou, entende? Nós somos livres para fazer o que a gente deseja. Estou amarrado? Não. Mas nem tudo, meu amigo, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque não passa por isso aí, ó. Não é bom, não é certo, não é justo. Eu posso fazer, mas não é certo, não é justo. E além do mais, capítulo 10, nós estamos no 6, né? Vai aí para o 10. 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Oh, palavra, meu irmão, ó. Você sabe o que você tem que fazer? Ei, meu irmão, minha irmã, ei. Sabe qual é a atitude boa? É aquela que edifica. Aquela que deixa as pessoas melhores. Entende? É isso que edifica. Atitude que deixa a pessoa melhor, feliz. Uma atitude que deixa uma pessoa triste, deprimida, tirando proveito, defraudando, mentindo, traindo. Não é boa, não é verdade? Não edifica. Entendeu? Olha aí. Ó. Aí, pessoal, veja. Eu estou lendo apenas um pequeno resumo. Tá? Por isso que eu disse que durou 4 horas. Então, eu não posso falar dessas éticas aqui. Eu só queria que vocês vissem. Ética social, ética política, ética imediatista, ética da tradição. Aqui, 3 tipos de éticas terríveis. Pessoal, ó, quem segue essas éticas aqui são os piores que você possa imaginar. São os libertinos. Querem fazer o que dá na cabeça. Chama-se
as éticas humanísticas ou hedonista, naturalista e relativista. Aí, pelas palavras, você já tem ideia do que significa. Hedon, passei. Hedonista quer dizer em busca do prazer. Em busca do prazer. Olha mais essa quantidade de ética aí, Ética da situação, essa daí é terrível. Essa daqui é terrível. Você não queira saber o que é ética da situação. Deontológica é das profissões que eu falei ainda agora, das profissões. Economia, você já sabe o que é. A ética do corpo envolve os cuidados com o corpo. Ecológica, o meio ambiente. A religiosa e a ética cristã. Agora, conceito de ética cristã. Estou quase no final, né? Olha aí o conceito de ética cristã, meus irmãos. É o conjunto de verdades, valores, morais, costumes e princípios que norteiam os pensamentos e conduta do cristão, fundamentados nas sagradas escrituras. Quem pode dizer um amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque a nossa ética é isso aqui, Olha, tudo, fundamentados nas sagradas escrituras. A ética cristã é isso aqui, Aqui é a base da ética cristã. E nós vamos já entender melhor ainda. Meu Deus. Por isso precisamos entender, né? Agora vem uma pergunta. Você está vendo ali pensamentos? Você está vendo? Pensamentos? Porque passa pelo pensamento também. Nós vamos entender por quê. Aí vem uma pergunta, uma observação. Sabe qual é a natureza da ética cristã? Ela é normativa porque ela está escrita, ela é uma norma. É tipo uma lei. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica, nós lemos o Salmo 119, que se refere à Bíblia como lei. A lei de Deus, né? E ela é também objetiva, porque ela não depende das minhas emoções, das minhas conclusões, do que eu vou decidir, da minha interpretação, não. Ela é objetiva, ela não é subjetiva. E por último, ela é transcendente. Pastor, que palavra é essa, pastor? O que é a palavra transcendente, meu Deus? A palavra transcendente aparece muito na filosofia. Ela quer dizer que ela está acima do homem. Ela é divina. Ela é da divindade. Ela é de Deus. Ela não está fundada no homem. Por isso que ela é transcendente. Quando é do homem, chama-se imanente. Quando é do homem, imanente. Quando não é do homem, é transcendente. Tá bom? Agora vamos, olha aqui, para os fundamentos. E aqui eu quero mostrar para vocês os fundamentos da nossa ética. Tá bom? Aqui que nós vamos concluir. Pessoal, qual seria a minha vontade? O meu desejo era ler com vocês as referências. Mas eu sou um homem bondoso. Se você quiser esse material, você me pede e eu lhe mando em PDF para o seu WhatsApp. Tá bom? Eu lhe mando. Mas você me prometa que, como isso aqui me deu muito trabalho, você vai ler tintim por tintim. Porque cada referência dessa aqui é importante você ler para entender esses fundamentos. Lei da consciência. Olha aqui, meus irmãos. Os puritanos, na Idade Média, eles diziam assim, olha, você pode não conhecer a Bíblia. Você pode nunca ter pego na Bíblia. Mas eu quero dizer para você, pecador, que existe uma lei dentro de você. Ela é como se fosse
o espião de Deus. A lei da consciência. Sabe o que a lei da consciência diz? Isso é certo, isso é errado. Irmãos, a pessoa pode nunca ter estudado, a pessoa pode nunca ter lido a Bíblia, mas uma coisa errada que ela esteja fazendo, a consciência dela acusa. Matar alguém, por exemplo, é errado. Roubar alguma coisa de alguém é errado. Tirar alguma coisa de alguém sem que ela permita. Então, pessoal, a crença em um único Deus. Os filósofos ou os pensadores cristãos que trabalham com a ética, eles dizem o seguinte, que o fato de eu crer em um único... nós não cremos em um Deus. Está errado a gente dizer que nós cremos em um Deus. Está errado. O certo é, cremos em um único Deus. Não existe outro. Ok? Isso é bom. É fato, né? Nós só cremos em um Deus. Isso tem um efeito poderoso. Eu vou ter temor, respeito. Vai mudar o fato de eu crer em um único Deus. Os 10 mandamentos, eles são tidos na ética, irmãos, como o mais importante fundamento. Não matarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Não adultere. Não cobice. Meu Deus. É ética pura, irmãos. É o fundamento da ética. Irmãos, tem coisa pior do que adultério. Tem coisa triste numa pessoa quando ela cobiça. Quando ela tem inveja. Ela quer tirar o do outro a qualquer custo. Não dirás falso testemunho. Irmãos, tem uma coisa pior, meu irmão, do que uma pessoa levantar uma calúnia contra o outro. Acusar o outro falsamente, irmãos. Testemunhar falsamente, irmãos. Meu Deus, está tudo nos 10 mandamentos. Além dos que se referem a Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. Segundo, não farás para ti imagens de esculturas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está tudo lá direitinho, do jeito que eu falei. O princípio do sábado. Qual é o princípio do sábado? É o descanso. Irmãos, descanso, irmãos. Olha, tem pessoas que são escravas, irmãos. Trabalham de domingo a domingo, meu Deus. É muito triste, irmãos. Uma pessoa que trabalha como escravo, de domingo a domingo, irmãos. Né? O Sermão do Monte, atenção, atenção. Eu peço a todos que por tudo que é sagrado, leia Mateus 5, 6 e 7. É o mais famoso sermão que Jesus pregou. 3 capítulos. Tá bom? Leia lá para você ver. Jesus diz assim, ame o teu inimigo. Ore por quem te persegue. Dê a quem te pede. Se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. Jesus ensinou ética, irmãos. O fundamento da ética é o Sermão da Montanha. O amor de Deus pelo homem, segundo os teólogos, o fato de eu saber que Deus me ama, já muda tudo. O exemplo de Cristo. O que a Bíblia diz aqui em Filipenses 2? Olha, por que é importante a gente ler? Porque tem pessoas, irmãos, que vão ouvir essa pregação e eles não enxergam. Você está entendendo? Eu cometi um erro, não foi? De não ter citado as referências, né? Quer dizer, acho que foi só de um que eu não citei a referência, ó. Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. 10 mandamentos, Êxodo 20.
Crença em um único Deus, foi isso aqui que eu não mostrei. 1 Coríntios 8, 6. Lei da consciência. Romanos 2, 14, 15. Pronto. Porque aqueles que não vão poder ler, vão poder ouvir, não é? Isso aqui. O amor de Deus pelo homem é Romanos 5, 8. O exemplo de Cristo é Filipenses 2, de 5 a 8. Você sabe o que está escrito aí? Vocês mereciam um presente se soubessem. A Bíblia está dizendo aí, sabe o quê? Que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Que, existindo em forma de Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. E ele foi humilde, e ele sofreu. E ele, embora sendo Deus, não agiu como se fosse Deus com o seu poder. Ele se fez humilde. É poderoso, irmãos. E você está perguntando, pastor Isaías, e o que é o novo mandamento? O novo mandamento é muito, eu não chego a dizer nem parecido, mas é porque esse novo mandamento, ele mudou aquele que diz, ame o teu próximo como a si mesmo. Jesus, ele ampliou esse mandamento e ele disse, ame como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Incondicionalmente. Tremendo, não é? Tremendo. João 13, 34. E o outro, todos prestarão contas a Deus. Olha, meus irmãos, nesse texto aqui fala, os bêbados, olha aqui, os ladrões, efeminados, os sodomitas, os avarentos, meu Deus, tudo isso aqui fala, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo 4, 1 diz que Jesus virá como juiz dos vivos e dos mortos para julgar. Os homens vão prestar conta a Deus. Eles vão prestar conta a Deus. E está aqui o último slide. O último slide. Olha aí, fundamento da nossa ética. Continua, né? Mudança de vida. Quem é que lembra o que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Lucas 19, 10, de 1 a 10. Qual é o texto? Qual é a história? A de Zaqueu. Era ladrão, não era? Zaqueu era um roubador. Ele cobrava mais os impostos. Ele era cobrador de impostos. E quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez foi dizer, Senhor, eu devolvo 4 vezes mais aquilo que eu roubei e vou dar a metade da minha riqueza para os pobres. A mudança de vida, irmãos, isso é ética. Quando Deus entra na vida de um homem, transforma esse homem. Quando Deus entra na vida de uma mulher, quando Deus entra na vida de um jovem, ele muda. Deus muda. O evangelho tem o poder de transformar. Quem pode dizer amém? E esse texto longo aí de Efésios 4, de 20 a 32, vocês podem ler em casa. 10. O Espírito Santo, irmão. Meu Deus. Nós não somos pessoas normais. Não entendi, pastor. Fale de novo. Nós não somos normais. Sabe por que nós não somos normais? Porque a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. É um ser divino. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Allos, que quer dizer outro consolador igual a Jesus. Lá em João, aqui lá em João capítulo 14, 16, 17, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, que esteja com vocês para sempre. Olha, esse consolador que virá,
o mundo não pode receber, o mundo não o conhece e nem o vê, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Maravilha de Deus. Não é maravilhoso isso? E ele habita onde? Aí você pode estar se perguntando, e Gálatas? Gálatas 5, 22 e 26, fala do fruto, que o Espírito Santo em nós, ele produz o fruto do amor, da alegria, da paz. E na sequência vai dizendo, e os que são guiados pelo Espírito Santo crucificam a carne para não fazer o que a carne quer, não fazer o que a carne, como diziam os mais velhos, reina. Ok? E por último, pessoal, a esperança de vida eterna. Olha, o que está escrito bem aqui, irmãos? 1 Coríntios 15, 19. Paulo está dizendo assim, se nós esperássemos somente nessa vida, nós éramos os mais infelizes das pessoas. Ei, eu não estou perdendo nada por ser cristão. Não estou perdendo nada. Está perdendo quem não é. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se limita somente nessa. Quem estiver pensando que a vida do homem só se limita aqui, nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar e morrer, não teria sentido, pessoal, nossa vida. Você sabe por que tem sentido a gente ser fiel, bom marido, boa esposa, bom filho, bom patrão? Olha, porque a nossa vida não termina aqui, pessoal. Nós temos uma recompensa enorme. Nós temos um céu, nós temos um paraíso que Jesus disse que vai voltar para nos levar. Isso é ética, pessoal, porque eu tenho a esperança, por isso que eu sou diferente, por isso que eu vou ser um homem virtuoso, por isso que você deve ser uma mulher virtuosa, obediente, santo, fiel, porque a sua vida não se limita aqui. Aí você está se perguntando, pastor Isaías, e esse texto aqui, a Sara sabe dizer, não é, Sara? As coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Nós aguardamos as coisas eternas, pessoal. Olha, meu irmão, tudo que você faz, há poucos dias atrás, vocês podem ver no canal, nós temos uma mensagem que fala sobre reputação e caráter. Veja lá essa mensagem, não faz muitos dias. Então, nós temos, pronto, isso aqui já é outra coisa, né? Faz parte da aula lá, tá? Então, vamos voltar. Então, hoje nós falamos sobre isso. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Lembrando que nós espere a segunda parte, onde nós vamos falar sobre os princípios da ética cristã. Falamos dos fundamentos. Não se confunde com os princípios. Um abraço a todos. Obrigado. Vamos